Boa noite, irmãos, graça e paz. Tudo bem? Então, tá bom. Tem certeza que está tudo bem? Deu uma refrescada, né? Melhorou. Nós estamos sempre reclamando, né? A gente tem que agradecer também quando tem uma chuvinha que refresca, não é verdade? Irmãos, eu quero conversar com vocês hoje a respeito de um tema que me é, pelo menos para mim, muito empolgante. Eu gosto muito de falar sobre a pessoa de Jesus. E eu quero falar hoje esse tema: quem é Jesus? Você o conhece? Pode parecer uma pergunta simples, e ainda mais para se fazer dentro de uma igreja, todo mundo vai dizer assim: conheço Jesus. Mas eu quero caminhar um pouco no pensamento a respeito do que significa conhecer a Jesus e os diferentes modos de conhecê-lo. Conversar um pouco sobre isso. Mateus 16:15, que, se não me engano, 16, está escrito assim: e Simão Pedro, respondendo, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quando Simão Pedro disse isso, esse Simão Pedro aí é o Pedro que nós conhecemos, tá? É o Pedro lá que escreveu as cartas, que andou com Jesus, o pescador. Seu nome era Simão. Ele disse isso aí: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele fez isso, e essa foi uma resposta a uma pergunta que Jesus tinha feito para eles. Conversando com seus discípulos, no auge da sua pregação, ele pergunta: quem que as pessoas dizem, quem eles dizem que eu sou? E aí disseram: tu és Elias, é um dos profetas, e foi falando um punhado de gente, todo mundo, personagens ligados à religião judaica, né? Pessoas que eles conheciam da sua religião. E obviamente ninguém acertou, né? Então Jesus pergunta para eles: e vocês, quem é que vocês dizem que eu sou? E aí Pedro responde isso: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Nesse tempo que vivemos hoje, a gente escuta isso e a gente diz assim: qual o problema? Está certo, ele é mesmo, respondeu certo, e a gente só vai dizer assim. Mas para aquela época, eles estavam no auge do poderio do religioso, do farisaísmo. Esse pessoal era extremamente radical, zeloso com o que eles chamavam de obedecer à Escritura. E no texto do Antigo Testamento está escrito que qualquer pessoa que se fizer passar por Deus, disser que é Deus, querer ser igual a Deus, ser mais um Deus, isso é uma heresia pesada, porque é um pecado direto contra a pessoa do Deus único. Uma coisa que o pessoal de Israel se orgulhava era disso, de dizer que o Deus deles, o Deus de Israel, é o único Senhor. E é o único, só Ele, não há outro como Ele. Quase todos os antigos escritores no Antigo Testamento escreveram essa frase, que não há outro como Ele. Ou algum profeta citou a frase: eu sou, só eu, não há outro além de mim. Isso é uma coisa que ficava muito marcada na cultura judaica. E aí Pedro resolve dar uma resposta dessa, né? Eu comentei sobre isso de manhã lá em Planalto. Imagina a pressão psicológica que ele estava ali impondo a ele mesmo para dizer isso, né? Ele recebe essa revelação de Deus e responde, mas eu tenho certeza que a essa altura ele estava com o coração disparado, né? Porque não até algum medo de dizer isso. E quando ele fala isso: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, ele estava dizendo: tu és aquele de quem as profecias falaram, né? Porque vocês sabem, pelo menos a maioria de vocês sabem, que Jesus Cristo não é só um nome escolhido ao acaso, que Maria e José foram lá no cartório e falaram assim: a gente quer registrar ele com esse nome aqui, que a gente acha esse nome bonito. Tem uns amigos nossos lá do Ceará que tem esse nome, a gente quer colocar igual, sabe? Não é isso. O nome Jesus
do hebraico Yeshua significa Deus salva. E quando o Novo Testamento foi escrito em grego, eles tentaram traduzir, erraram na tradução, porque no hebraico não tem a letra J, então nunca seria Jesus, no máximo seria Jesus. E assim deveria ter sido grafado, mas colocaram Jesus, mas que significa Yeshua, do hebraico Deus salva. E Cristo significa o ungido. Quando falava na religião judaica o ungido, todo mundo sabia que se referia a Deus que viria de alguma forma se manifestar no meio do povo. O Deus Emanuel, o Deus conosco, Deus se manifestaria. Então eles imaginavam que quando se manifestasse o Filho de Deus, seria um ser poderoso que vinha para reinar com um cetro de ferro nas mãos, dominando as nações, e não um reles filho de carpinteiro, não é? Que andava ali com eles, sujando os pés na poeira dos caminhos. E Pedro olha para ele e dá essa resposta: o Senhor é aquele de quem as profecias falavam. Tu és o Messias. Isso numa linguagem ocidentalizada, portuguesada, né? O hebraico falava Machia, tu és o Machia, que significa tu és o Messias. Tu és aquele que havia de vir. E o significado era aquele que foi ungido. E é isso que Cristo no grego significa. Então o nome Jesus Cristo é um título, é uma designação para aquele que seria o Filho de Deus, ou o próprio Deus encarnado vindo ao mundo. E era um homem que estava ao lado dele, um homem que precisava de tomar banho, os cabelos pouco penteados, andando por aquele pueril todo e aquela ventania toda, né? Um homem que eles viam se encostar para descansar, se alimentar, era um homem como eles. E Pedro é preenchido com essa revelação e ele ousa dizer, e ele fala: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Isso acabou gerando em Jesus uma reação elogiosa e também explicativa. Ele fala assim: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas. Aí você vai perguntar assim: mas ele era Simão Pedro ou era Barjonas? Esse Barjonas aí, o significado é que ele era filho do senhor Jonas, ok? Bar, filho. Ele era filho do Jonas. Então é o Simão, filho de Jonas. Bem-aventurado és tu, porque não foi revelado a você, tu não revelou a carne e o sangue. Não foi ninguém, não foi nenhum professor, não foi nenhum profeta improvisado lá pelos cantos, não foi nenhum professor de escola bíblica dominical, não foi a carne, não foi o sangue, não foi uma pessoa. Quem te revelou isso foi meu Pai que está nos céus. E Jesus então está aprovando para aqueles, se algum dia na sua vida você encontrar com alguém que afirmar que Jesus não é Deus, esta é uma passagem chave. Ele está aceitando a interpretação que Pedro dá dele. E ele ainda diz: não foi qualquer um que te revelou isso, quem te revelou isso foi o Pai. Então Jesus aqui assume a sua condição de genuíno Filho de Deus, de aquele que veio com uma missão, a missão de salvar. Este é Jesus. Você conhece Jesus? Jesus é essa pessoa, esse ser, o Filho do Deus vivo. Estas, porém, são palavras. O que eu disse até aqui, até esse momento, são palavras explicativas. Ok? São palavras que vão designar a natureza divina do Senhor Jesus. Amém? Vão dar definição de quem Ele é. É o que eu estou falando. E palavras são sempre palavras. As palavras, elas ganham força, queridos, por causa dos significados que elas têm. Por exemplo,
Na minha terra, na época que eu era jovem, não fica tentando fazer conta aí não, que você vai se cansar. Mas eu fui jovem um dia. Lá era um costume nosso, entre os amigos, assim. Geralmente assim, né? Os amigos, homens, são meio brutos uns com os outros, né? Então, quando alguém fazia uma coisa errada, a gente falava assim, o seu cavalo. Chamava o outro de cavalo. Um dia, um amigo meu, dentro da minha casa, usou essa expressão comigo, seu cavalo. E meu pai escutou. Meu pai, outra época, outra geração. Chamar alguém de cavalo ou outro tipo de alguém de égua era um xingamento pesado. Meu pai se conteve e não falou nada não. Depois que ele foi embora, ele falou assim, eu não quero esse camarada dentro da minha casa nunca mais. Eu falei, o que foi, pai? O que ele fez? Te chamando de cavalo? Eu falei, ele não me chamou de cavalo, pai. Isso é uma expressão de brincadeira que seria o mesmo que me chamar de burro, seu besta, alguma coisa assim. Eu não aceito isso não, se você é cavalo, eu sou o que? Ele estava me chamando de quê? Eu sou cavalo também? Chamou sua mãe de égua? Mas peraí, não vamos para tanto. Ele foi levando assim, porque as palavras têm significados, queridos. Para mim não era nada. Anteontem minha mulher me chamou de cavalo. Por causa que nós somos da mesma época, né? E eu fiz alguma coisa, ela falou, seu cavalo, né? Senão, aí eu falei, tá bom, dona Égua, eu não vou fazer mais. Há certas palavras que as pessoas escutam e entendem o significado, e outras escutam e já vão se ofendendo ou já tira a arma para dar tiro. Conhecer Jesus para um tipo de pessoa é uma coisa e para outro tipo de pessoa é outra coisa. Ali nós lemos no versículo 17, Jesus dizendo, não foi carne e sangue que te revelou isso, quem te revelou isso foi o Pai. Vamos ver o que está escrito lá em Mateus ainda, capítulo 11, isso, verso 27. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai e ninguém conhece plenamente o Filho. Olha só, ninguém conhece plenamente o Filho. Lembrem que a pergunta da nossa meditação é, você conhece a Jesus? Jesus está afirmando aqui, ninguém conhece plenamente o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece plenamente o Pai, senão o Filho. E aquele a quem o Filho quiser revelar. Essas revelações, a revelação de quem de fato Jesus é, só vão receber aqueles que nasceram de novo. Você vai encontrar pela vida fora livros escritos por poetas, cientistas sociais, sociólogos, né? Você vai encontrar filósofos, você vai encontrar palestrantes, pessoas que fazem trabalho de aconselhamento, falando sobre Jesus. Há algum tempo atrás, um camarada escreveu um livro, um livreto, baseado no Sermão do Monte. O livro ficou famoso pelo mundo inteiro, ganhou um volume enorme de dinheiro, e ele nunca conheceu Jesus. Ele nunca se converteu a Cristo. Se aproveitou, né, da aceitação que as pessoas têm ao nome de Jesus e ganhou dinheiro. Conhecer a história de Jesus, conhecer o personagem histórico de Jesus, qualquer um pode conhecer. Se ler a Bíblia como o incrédulo lê, como aquele que não nasceu de novo lê, vai trazer a ele informações a respeito de datas, de nomes, de pessoas, de lugares, de acontecimentos históricos a respeito de Jesus. No entanto, isso não os fará saber quem Jesus de fato é. Não os fará conhecer Jesus, a não ser que pelo poder do Espírito Santo de Deus, tendo os seus corações tocados por Deus, é como que se Deus toca o ser humano e ele destrava uma chave, ele abre o coração, isso chama-se abrir o entendimento, e Deus então fala ao espírito dessa pessoa, não mais somente ao ouvido, ao intelecto, fala ao coração. A única forma de uma pessoa conhecer a Cristo de fato é nascer de novo.
é tendo nascido de novo. Amém? A revelação perfeita sobre quem Ele é somente terão aqueles que passam pelo novo nascimento. Como é que Jesus se apresentou ao mundo quando Ele veio? Lá em Filipenses está escrito, né? Eu não vou ler para a gente andar rápido, tá? O versículo 8, o capítulo 2, o versículo 8, diz que Ele se esvazia da sua glória. Ele, sendo Deus, Ele não teve por achar importante fazer uso do seu poder, né? E mostrar quem Ele era de fato, mas diz que Ele se humilhou a si mesmo e tomou, sendo obediente, Ele tomou forma humana, não é? Então, foi assim que Ele se apresentou ao mundo, na forma humana. E teve algumas pessoas que certa vez, quando Jesus estava sendo molestado pelos seus críticos, Ele falou: o senhor quer que a gente ora e que vamos trazer aqui um vendaval, vamos trazer aqui um fogaréu? O senhor quer que a gente faça alguma coisa para Deus mandar um castigo para eles? Aí Jesus falou assim: não, vocês não estão entendendo de que espírito eu sou. Jesus não estava interessado, e Jesus não tem esse interesse. Já imaginaram Deus contendendo com o homem? Não é? Se o Senhor tiver um pensamento, o começo de uma intenção, no mesmo instante, toda a humanidade se desfaz em nada, como se nunca houvera existido. Né? Quem estudou o mínimo aí de área de constituição atômica, sabe? Todos nós somos constituídos do mesmo material. Nós somos do mesmo material da pedra, da madeira, do ar, da água, uns dos outros. Se o Senhor fizer assim, aquilo que faz com que os elementos se unam e constituam matéria, desaparece. Nós viramos nada, nós viramos ar, ou menos que isso. Então Deus está preocupado em contender com alguém para mostrar o seu poder. Jesus não veio como guerreiro, como os israelitas esperavam. Ele veio como o Filho de Deus, Ele veio como o Cordeiro de Deus, Ele veio como o manso, como o humilde. Ele veio para conquistar corações, Ele veio para dar exemplo, Ele veio para nos mostrar que a obediência é a verdadeira força do ser humano. A obediência. Jesus diz que, a Bíblia diz que Jesus foi aprovado por Deus por causa da obediência. Ele veio para obedecer o Pai. Ele veio para mostrar que o caminho da verdadeira vitória não é levantar o braço e mostrar um muque poderoso, ou uma arma guardada na cintura, ou ser valente, brigão. Não, Jesus veio mostrar que o que importa de fato é ser obediente a Deus. Amém, queridos? Essa é a lição que Jesus nos dá. Sendo Ele o ser mais poderoso de toda a criação, e para além dela, porque Ele está além da criação, antes dela, Ele se submete à vontade de Deus. Ele mostra isso de novo depois lá no Getsêmani, quando Ele está prestes a ser entregue, e Ele ora, e Ele diz: seja feita a tua vontade. Mais uma vez Ele obedece, Ele se submete ao Pai, nos ensinando que assim deve ser. Jesus se apresenta dessa forma, não porque Ele era fraco, mas porque Ele queria nos dar a verdadeira lição. Ele queria conquistar um povo. Ele queria conquistar o seu povo. Ele vai retornar um dia. E como é que Ele vai se manifestar? Ainda na mesma passagem de Filipenses, no capítulo 2, os versículos do 9 ao 11, Filipenses 2, do 9 ao 11, será que conseguimos ter aí? Olha só, depois que Ele passou por aquilo tudo, porque Ele foi obediente, então Deus também o exaltou soberanamente. Exaltação soberana. Isto é me fugiu o termo aqui agora, isso é da gramática. Um superlativo aqui. Exaltou já dizia tudo. E Ele exaltou soberanamente, soberanamente também já diria tudo. E Ele exaltou soberanamente. A coisa aqui é reforçada.
Então, Deus lhe deu uma glória e lhe pôs com um nome que é sobre todo nome. Quando fala de um nome que é sobre todo nome, é um nome que tem honra acima de todos os nomes. Continuemos. Para que ao nome do Senhor Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. O 11. E toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. Esse é o Jesus que virá. Ele veio e os historiadores gostam dessa imagem do Jesus fraco, do Jesus incapaz, do Jesus impossibilitado. Algumas pessoas, tem alguns infelizes que tentam pregar a palavra de Deus. Tem um camarada que certa vez usou uma passagem que mostra Jesus lá na praia, e parece que ele sai de uma casa ou alguma coisa assim, e o camarada fala: está vendo, Jesus não era pobre, gosta assim que eu falo, Jesus era rico, ele tinha até casa na praia. Gente, eu já vi muita bobagem falada em nome de Jesus e tirada da Bíblia, mas aquela ali me deu um desânimo tão grande, deu vontade de sair correndo e lá e pegar o cara e fazer ele comer a folha da Bíblia. Jesus era rico porque tinha casa na praia. Agora você imagina se naquela época ter casebre. Casa na praia era casa de pescador, gente, que a gente não tinha lugar para morar. Não existia essa besteira de tirar férias, de ir para a praia, ter resorts, ter lugar de descanso em beira de praia. Isso era bobagem. Na verdade, morar na beira da praia era sinal de pobreza mesmo. Mas o camarada quer mostrar que Jesus era grande, porque Jesus tinha casa na praia. E aí, Tiago? Senhor. Então, Deus não tinha essa preocupação, Jesus não tinha essa preocupação, mas as pessoas olham essa imagem de Jesus e ficam achando que ele é fraco, que ele é um coitado, que ele era um ser humano, nascido de uma família pobre, que não fez grandes coisas, era bom de lábia. Algumas pessoas acreditaram nele e depois que ele morreu, criaram uma religião em seu nome, né? E que estranhamente dominou o mundo inteiro. Essa é a ideia que eles têm de Jesus. Alguns querem exaltá-lo e falam dos seus pensamentos, das suas doutrinas, dos seus ensinos, que era realmente coisa sublime, coisa grandiosa, mas ele não era autêntico nisso. Ele copiou tudo isso de Buda. Dizem que Jesus, entre os 12 anos até os 30, quando ele começa seu ministério, ele foi para a Índia. E lá ele estudou no templo budista. Sem comentário. Então, é assim que o mundo vê Jesus. É dessa forma que o mundo vê Jesus. Mas, da segunda maneira que nós lemos ali, é dessa forma que ele se revela àqueles que são dele. Esse Senhor Jesus, que entra na nossa vida, ele entra para fazer diferença. O Jesus que nós conhecemos e que nós queremos que as pessoas conheçam, não é o Jesus do ouvir falar, não é só o Jesus grafado em qualquer livro de história da humanidade. O Jesus que nós queremos é aquele Jesus que veio até nós, é o Jesus da igreja, é o Jesus Filho de Deus, é o Jesus que foi visto subindo aos céus, e a respeito de quem os anjos disseram, da mesma forma que vocês estão vendo ele subir, ele voltará, ou seja, ele será visto quando ele vier buscar a sua igreja, quando ele vier buscar aqueles que são dele. E ele próprio disse a respeito de si mesmo: eu vou preparar-vos um lugar, e eu vou voltar e vou buscar vocês para vocês estarem comigo onde eu estiver. Esse Jesus é o Jesus que nós conhecemos. Mas esse Jesus você não consegue conhecê-lo simplesmente lendo sobre ele, simplesmente ouvindo sobre ele. Você pode ir à igreja 1000 vezes, você pode estar numa igreja ouvindo um pregador 1000 vezes. Se você não tiver a preocupação de entender que esse Jesus fez tudo isso e se entregou e se mostrou dessa forma, e ao final se entrega para nos salvar, se você não entender que se Jesus não te salvar, você está perdidamente e eternamente condenado, se você não entender isso e olhar para Jesus como aquele que pode salvar a sua alma da eternidade, para a eternidade, você estará perdido. Então é preciso, ao ouvir de Jesus, abrir o coração e dizer: Senhor, eu quero isso, eu quero entender. Por causa das propagandas enganosas, algumas pessoas pensam que se render a Jesus
é buscar facilidades para a vida, é buscar soluções para problemas difíceis de resolver. Algumas pessoas pensam isso, e às vezes a vida está boa, a vida está cômoda, está com saúde, né? Dinheiro, uma certa reserva de grana, mora bem, tem uma esposa bonita, tem um marido bonitão, tem filhos lindos, está tudo indo bem com eles, é respeitado na cidade onde vive. Então essa pessoa não percebe a necessidade de Cristo, porque na cabeça dela Jesus existe para isso, para resolver problemas. Entende, irmãos, quando eu falo para vocês por que a teologia da prosperidade é diabólica? Porque ela dá essa perspectiva às pessoas, dá às pessoas a perspectiva de que se a sua vida caminha bem, eles não precisam de se entregar para Jesus, eles não precisam se render a Jesus para serem salvos, eles não precisam olhar para Jesus como Salvador, é só como o ajudante. Mas eu não estou precisando de ajuda, então eu dispenso Jesus. Eles não entendem que Jesus é o Rei da Glória, é o Senhor dos Senhores, é o co-criador de todas as coisas, junto com o Pai. E pela palavra dele todos serão julgados, conforme as pessoas viveram a sua vida, perante esse nome, essa pessoa, elas serão julgadas no último dia. E como as pessoas então não entendem que a sua salvação eterna, a sua eternidade está em jogo, ele não abre o coração. Então ele vai 1000 vezes à igreja, ele vai 1000 vezes a eventos, ele lê 1000 livros, e ele lê milhões de vezes na Bíblia o nome de Jesus, e nada, e não fala ao seu coração. Eu sei do que eu estou falando. Eu fui muitas vezes à igreja. Mas naquele dia final, naquele dia decisivo, durante o dia, eu sabia que eu ia à igreja à noite, e alguma coisa mexia dentro de mim. Meu coração de alguma forma se acendia. E eu disse, eu quero me abrir, eu quero que Ele tenha liberdade de me mostrar o que Ele tiver que mostrar. O que eu não entendi de Deus ainda que eu preciso entender? Eu já tinha ido nas igrejas algumas vezes. E naquele dia, eu recebi o toque da fé. Naquele dia meu coração mudou. Naquele dia Ele colocou algo dentro de mim, que mais de 4 décadas depois ainda está aqui. Ele mudou o meu coração, e é isso que Jesus faz. Ele muda-nos, Ele muda o coração, Ele traz nova vida, Ele muda nossas perspectivas. O que Jesus faz? O que esse Jesus que alguns consideram um ser fraco, um personagem histórico fraco, sem sentido e desnecessário? O que esse Jesus que aqueles que foram tocados por Ele, aqueles que foram alcançados por Ele, o amam acima de todas as coisas? O amam acima da própria vida, o amam com um amor singular, um amor que não tem igual. O que esse Jesus faz? Quando Ele entra em nossa vida, Ele nos traz paz. Essas coisas, esses adjetivos todos, eu tirei da própria Escritura. Ele nos traz paz, Ele nos traz esperança, Ele nos traz alegria, Ele cura a nossa alma do medo da morte, Ele quebra as correntes e nos livra do poder do pecado. Você sabe qual é que é o poder do pecado? Alguém pode pensar assim, mas você não está certo não, pastor, porque eu me converti há 3 anos atrás e ainda continuo pecando. Então eu não fui livrado do poder do pecado. Os crentes precisam entender isso aqui, precisam aprender isso. Você sabe qual é que é o poder do pecado? O poder do pecado, o pecado é a algema. Todo mundo sabe o que é algema? Que Satanás usa para te prender. É a nota promissória que Satanás tem com o nosso nome lá no inferno. O poder do pecado é a maldição que está sobre o pecado, porque o próprio Deus amaldiçoou a desobediência e disse: toda alma que pecar morrerá. Pecar é se insurgir contra Deus, é se levantar contra Deus. E o pecado mata. Lá em Romanos está escrito que o salário do pecado é a paga do pecado é a morte. Então, o poder do pecado é matar a alma humana. Você precisa entender isso.
Sabe? A gente não se reúne à noite para exibir os nossos louvores, os nossos hinos. E a gente não tem a preocupação de gastar aqui uns 40 minutos, às vezes eu gasto um pouco mais, para mostrar para as pessoas que a gente sabe falar e sabe falar bonito ou feio, né? Para tentar agradar. A gente sempre tenta agradar, às vezes desagrada, né? Mas não é para isso que a gente reúne as pessoas. A gente tem uma mensagem que não é nossa, é dele, foi nos passada por ele. E essa mensagem é o anúncio de quem Jesus é e do que ele pode fazer. O poder do pecado, ainda que nós continuemos vivendo a nossa vida aqui na terra e ainda cometamos algum pecado, nosso nome já está escrito no livro da vida. Nós já fomos redimidos, isso significa que nós somos justificados do nosso pecado, meus irmãos. Se nós tropeçamos e caímos, graças a Deus nós temos o Espírito Santo de Deus em nós que nos traz a consciência, e nós buscamos reconciliação com Deus e buscamos o arrependimento. Os filhos de Deus, quando pecam, se arrependem sinceramente. O Espírito Santo de Deus faz isso conosco. Esse é o livrar do poder do pecado. Aquele que já foi salvo por Cristo, foi regenerado por Cristo, nasceu de novo, tem seu nome inscrito no livro da vida. Essa pessoa, se tropeçar, esse pecado não vai levá-lo mais à morte, porque esse pecado vai ser perdoado. Amém? Tem pregador que tem medo de falar isso, porque você quer dizer para eles então que eles podem continuar pecando. Outro dia um camarada respondeu assim, eu estava vendo um fórum de discussão a respeito de algumas coisas bíblicas, e um disse lá, quer dizer então que se essas coisas que estão lá no Antigo Testamento não valem mais, então eu posso matar, eu posso roubar, eu posso mentir, eu posso fazer o que eu quiser. E o camarada que estava debatendo com ele perdeu a oportunidade de falar assim, mas se é isso que está no seu coração, você tem que fazer, ué. Vá e faça, porque essas coisas não estão no coração de quem nasceu de novo, essas coisas não estão no coração de quem tem o Espírito Santo, não é verdade? Mas então eu posso viver no pecado? Então, não pode não. Jesus disse, respondendo quais eram os 2 grandes mandamentos, ele falou, amarás o Senhor teu Deus de todas as tuas forças, e o segundo, igual a esse mesmo, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Como que matar, roubar, enganar, mentir não fere esses 2 mandamentos? Né? Então assim, quem peca, disse Jesus, é escravo do pecado. E é isso que Jesus nos libertou. Nós não somos mais escravos do pecado. O pecado não nos leva à morte, porque quando nós chegarmos diante do Senhor para o momento do juízo, e Ele vai olhar para nós e vai dizer, você está fedendo, eu não quero que você entre aqui. Aí Jesus mostrará a marca do seu sangue em nós e dirá, esse aqui eu paguei o preço, ele não merece estar aqui dentro mesmo não, mas ele vai entrar comigo, esse é meu, vai entrar comigo. Claro que eu estou falando isso aqui em grossos modos, sentido figurado, isso aqui não está escrito na Bíblia, eu estou interpretando, mas você entendeu? É isso que é ser liberto do poder do pecado. Ele quebra as correntes e nos livra do poder do pecado. Ele põe o inimigo, Satanás, para fora de nossa vida. Ele nos dá um novo coração para amar a Deus, nos faz novas criaturas para quem todas as coisas velhas já passaram. Ele tira o fardo pesado da nossa vida e nos faz descansar nele. Ele nos dá vida abundante, Ele nos tem para si, e das suas mãos ninguém nos tira. Ele nos envia o seu Santo Espírito e está sempre conosco e finalmente nos levará para a glória. Este é Jesus. É isso que Ele faz. Quem pode rejeitar um Jesus desse? Quem dirá para um Jesus desse, espere um pouco, deixa eu resolver umas coisas aqui, deixa eu pensar umas coisas aqui primeiro. Irmão, é preto no branco. Se recebe Jesus pela fé, e não somente porque está sentindo um forte impulso. Porque se eu esperar Jesus falar ao meu coração, dizendo assim, você tem que se converter a Deus, você tem que mudar de vida, isso aí não seria eu, seria Ele. Seria Ele fazendo.
Se eu ouço a palavra e eu sei o que é correto, já entendi o que é correto, sei qual é o caminho, eu acredito que Jesus é isso tudo e fará tudo isso por nós. Ele é o Salvador, Ele é Yeshua HaMashiach, Ele é Jesus o Salvador, Ele é Jesus ungido, Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, disse Simão Pedro. Ele é o Pai da eternidade, o Deus forte, Ele é o Consolador. Ele é o Filho que nos foi dado. Ele é o caminho aberto na escuridão, o caminho no deserto, ao qual ninguém errará, que disse Isaías. Ele é a porta pela qual passaremos e entraremos na glória. Às vezes nós cantamos aqui: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó portas eternas, e entrará o Rei da glória. Ele é aquele que vai entrar no reino eterno e nos levará com Ele. Esse é Jesus. Amém, amados? Isso é Jesus. Ele é o dono da igreja, Ele é o Senhor da igreja, Ele é o protetor da igreja, Ele é o guardião da sua vida, da minha vida. Ele tem seus propósitos santos e nos incluiu nele, e ninguém poderá impedir que esses propósitos ocorram. Não podemos esperar, nós temos que nos atirar aos seus pés, nos render a Ele todos os dias. E isso serve para quem já tomou a decisão e para quem não tomou. Quem não tomou está perdendo tempo, colocando sua própria eternidade em risco. Quem já se rendeu a Jesus tem que procurar conhecê-lo cada dia mais, se aproximar dele cada dia mais, vê-lo cada vez mais de perto, fazer como a irmã inteligente de Lázaro, que ficou ali assentada aos pés do Senhor, porque ali estava melhor que varrer casa, ali estava melhor que fazer comida, ali estava melhor que cuidar das coisas para mostrar para os outros que era zelosa, como a sua irmã. Senhor, você não está vendo que eu estou trabalhando aqui sozinha, minha atarefada, e ela aí sentada? Ela falou assim, ela não está, ele falou, ela não está simplesmente sentada, ela escolheu o melhor que há, ela escolheu a melhor parte, ela está comigo. Nós precisamos aprender a escolher o melhor, queridos. Quando Jesus entra na nossa vida, tudo é suprido, toda dificuldade é sanada. Quando Jesus entra na nossa vida, Ele se assenta no trono e Ele toma controle da nossa vida. Se há alguma maldição, algum restolho de pecado, se há coisas da nossa vida que precisam serem resolvidas, Ele vai resolver. Se alguma coisa errada nós fizemos, que trouxe consequências, provavelmente teremos que passar essas consequências por algumas decisões que tomamos meio atabalhoada assim, sabe? Sem pensar, apressadamente, sem examinar. Vamos pagar as consequências. Muitas vezes o sofrimento na nossa vida é causa disso. É causa de coisas erradas que fizemos, de decisões erradas que tomamos. E Jesus vai deixar-nos passar por essas coisas para a gente aprender, para a gente se fortalecer. Mas de modo geral, sobre a nossa vida, uma palavra de bênção é ordenada quando nos rendemos a Ele. Amém, queridos? E quando Jesus entra na nossa vida, não existe nada que se compare, não há nada que faça falta, não há mais nada que nós queiramos. Não precisamos de mais nada. Nós não precisamos correr atrás de altas somas de dinheiro, nós não precisamos, porque temos Jesus, nós não precisamos da glória humana, que as pessoas que se enveredam pelo caminho do esporte, ou pelo caminho da arte, ou pelo caminho do empreendedorismo, nós não precisamos disso, porque nós já temos o sucesso que nós precisamos, nós já somos co-herdeiros com Cristo, nós já vamos herdar todas as coisas que Ele vai herdar do Pai dele. Você sabia disso? Jesus é aquele que tem poder para dizer: todos vocês que são conhecidos pelo meu nome, que se renderam, que abriram o seu coração para eu habitar, e vocês têm essa nova vida, vocês herdarão todas as coisas que eu herdarei na eternidade com o Pai. Amém, amados? Jesus é tudo em nossas vidas, e nós precisamos conhecê-lo dessa forma. Tem muito cristão por aí que anda de cabeça baixa,
Tem muito cristão por aí que anda entristecido, angustiado, ansioso, insatisfeito porque às vezes não tem a roupa que gostaria, porque às vezes não mora onde gostaria, porque às vezes não tem a quantia de dinheiro que gostaria, porque às vezes gostaria de ter um pastor mais simpático, mais bonito, e esse é muito ruim, mas segura aí, é esse mesmo. Amém? Nem sempre teremos tudo o que nós queremos, nem sempre. Nós vamos ter aquilo que o Senhor determinar para a nossa vida. E outra bobagem que o crente fala o Senhor me dê o que Ele acha que eu mereço. Alguém aqui quer receber o que acha que merece? É ruim, hein? Sabe o que é que a gente merece? Deixa eu ver se alguém tem coragem de falar a palavra. Não, essa aí é mole. Hã? O inferno. O que nós merecemos é o inferno. Entendeu a coisa gloriosa que é o que Jesus fez? Estávamos todos destinados ao inferno, e Satanás se rindo. Olha o tantão de gente que ele perdeu, olha que coisa gloriosa. Jesus foi lá e nos resgatou, nos salvou, e ele disse: aqueles que o Pai me dá, ninguém toma, é meu. Ninguém tira da mão do Pai, somos dele. É isso que Jesus faz. Ele é Salvador, Ele é Senhor. Ele está aqui nesta noite e Ele quer completar a sua obra. Uma coisa que eu falei aqui é isso, que o que Jesus faz? Ele está sempre conosco, todo o tempo, para te ouvir, para te atender, para te acudir. Você só precisa abrir a porta do seu coração. Ele vai entrar e colocará lá dentro a paz, a esperança, a alegria, o conforto, o consolo. Tudo o que você precisa, o Senhor fará por você. Amém? Glória a Deus por isso. Curve sua cabeça, vamos orar. Querido Deus, obrigado, Senhor Jesus, por o Senhor ser quem Tu és. Tu és o cabeça da igreja, Tu és o Salvador dos homens, Rei da glória, Príncipe da paz. Tu és o autor, o consumador da salvação. Aleluias. Tu és Yeshua, o Mashiach. Tu és aquele por quem os profetas esperaram milênios. Tu és aquele por quem os anjos almejavam ver o dia do Senhor e viram e se alegraram. Tu és aquele que vai introduzir a igreja nas mansões celestiais. Tu és o Deus que entra na nossa vida e afugenta da nossa vida, da nossa casa, dos nossos casamentos, dos nossos relacionamentos familiares. O Senhor afugenta da nossa vida todo espírito maligno e toda obra maligna. Tu és aquele que traz paz, estabelece vida abundante, vida frutífera. Tu és aquele que nos faz frutíferos em Ti. Tu és Jesus, o Verbo encarnado. Tu és Jesus, o Filho de Deus. Tu és o Senhor. Aleluias, nos rendemos prostrados diante do Senhor, meu Deus, e te pedimos hoje: abre o nosso coração, abre o nosso entendimento, abre o entendimento daqueles que ouvem essas palavras, fracas palavras, mas que traduzem em grande verdade. Opera a Tua obra, Senhor, opera a Tua obra. Nós te pedimos em nome de Jesus, para a glória de Jesus e para a glória de Deus Pai. Amém. Glória a Deus.